Olá! O mercado das principais commodities agrícolas vem operando no escuro desde que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos paralisou suas atividades devido ao impasse sobre a dívida fiscal no país. Sem uma estatística oficial sobre oferta, demanda e andamento da colheita norte-americana, os investidores vêm reduzindo o volume de negócios. Mesmo com o fim da paralisação, os técnicos já anunciaram que o relatório de outubro não vai sair, já que eles não tiveram tempo hábil para coletar as informações do campo. O próximo relatório será divulgado só no dia 8 de novembro. Mas o que isso tem a ver com os produtores paranaenses? Tem tudo a ver. Esse boletim normalmente aumenta ou reduz os preços da soja e do milho no mercado internacional, interferindo diretamente no valor da produção daqui. A variação é importante neste momento para aqueles produtores que ainda têm soja da safra passada para vender ou quem ainda pensa em comércio futuro da soja recém-plantada. Esse é um dos destaques do Tarobá Rural de hoje, que traz também chuva bem-vinda. Saiba por que a umidade nesta época da produção traz efeitos positivos para a safra de soja e de milho. Suíno em alta. Com a aproximação das festas de fim de ano, é hora do produtor ficar um pouco mais aliviado com as contas. Erva mate também em alta? O preço da arroba está nas alturas, para a alegria dos donos de ervais. Nova lagarta em foco. Embrapa cria site exclusivo sobre a Helicover parmígera. E acerte o seu relógio. Já estamos no horário de verão. O que muda na roça com os ponteiros adiantados em 1 hora? Domingo, 20 de outubro de 2013, o Tarobá Rural está no ar. Bom dia! A chuva desta semana veio numa bela hora para os agricultores do oeste do Paraná. Tanto para quem acabou de plantar, quanto para quem está prestes a semear, a umidade só ajuda. Foram 3 dias de chuva aqui na região oeste esta semana. Para as plantações, um ingrediente necessário para uma boa safra. Este é um ano importante para a agricultura. Momento dos produtores recuperarem as perdas das geadas e também da seca de 2011 e 2012. Na safra deste ano, as atenções estão voltadas à soja. A expectativa é de clima bom, novamente com safra cheia e preço cheio na soja. Hoje já se negocia soja em mercados futuros aí a 63, 64, 65 reais. Então o produtor está satisfeito, a safra americana é uma safra boa, mas o consumo ainda em alta. Estoques reguladores mundiais baixos, então a gente acredita que mais um ano vai ser um ano positivo para o agricultor. A área plantada no estado aumentou 83%, ou seja, estima-se que ela ultrapasse os 4 milhões e 800 mil hectares. Somente na região de Cascavel serão mais de 510 mil hectares destinados ao grão. Nosso produtor ele é extremamente tecnificado e ele sempre procura ajuda especializada para nós conseguirmos o que a gente sempre consegue, são recordes e mais recordes de produção. Diferentemente da soja, 98% da área de milho já foi plantada na regional da SEAB de Cascavel. Foram destinados este ano 35 mil hectares ao grão. 15 mil a menos do que o ano passado. A redução é influenciada pelos baixos preços, que hoje giram em torno de R$ 18. E é justamente por esse fator que seu Celso não plantou o grão esse ano. Nos 150 hectares que produz, destes, destinou 100 para a soja e 50 para o feijão. Da oleaginosa, cerca de 70% dos grãos já estão na terra. Dei um tempo para que depois dessa chuva a gente continua o plantio. Na hora da colheita, isso ajuda, certo? Para não acumular toda a lavoura numa época só, né? Que pode correr chuvarada na época de colheita e coisas assim, né? Então a gente dá um tempo, assim, não planta tudo numa época só, né? Em todas as áreas, Celso optou pelo plantio direto. Usou a palhagem que restou da colheita do milho safrinha. Para o agricultor, é uma forma de reduzir custos e também garantir melhores resultados. O plantio direto vem ajudando, né, os agricultores, não só eu, como na região, pelo fato de o custo, diminuir custo, né, que você entra com as máquinas menos vezes, né, então isso é importante, você diminuir, reduzir custo, e ajuda também no caso de chuvarada, ele não dá erosão nas áreas. Isso ajuda, mesmo que a gente faça cobertura também, né, para ajudar na rotação de cultura. Então o plantio direto tem ajudado muito na questão da erosão das lavouras.
Olá, bom dia! Para você que acordou cedinho para acompanhar o Tarobá Rural deve estar um pouquinho difícil, não é mesmo? Para manter os olhos abertos, afinal, adiantamos em 1 hora os nossos relógios e perdemos 1 horinha de sono. Mas calma, vai só hoje, amanhã e mais uns 2 dias para conseguirmos nos acostumar com o novo horário. Então olha pela janela, dá uma espiadinha nesse sol bonito. Pronto, anima que hoje é domingo. Em Cascavel, o dia hoje começou com 14 graus e as temperaturas tendem a crescer um pouco mais e alcançar os 30. Só na terça o tempo começa a fechar um pouquinho e pode chover. Em Londrina hoje tem sol também. Os termômetros marcaram 14 graus no início do dia e a máxima hoje chega a 28. O céu pode começar a ficar escuro na terça, mas só nublado. Por enquanto, nada de chuva na cidade. Em Barracão, o domingo será de tempo firme. Muito sol e temperaturas altas. A massa de ar seco ajuda o tempo a ficar abafado e aumentar as temperaturas. A máxima hoje alcança 30 graus. Esta semana, depois das chuvas, como a gente viu na reportagem, muitos produtores aproveitaram o tempo bom e também a umidade na terra para plantar a soja e o pouquinho do milho que vai ser plantado. Mas os preços é que estão bastante indefinidos. Na verdade, a soja está um pouco em alta, o milho em baixa, mas os preços estão bastante indefinidos porque o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos não divulgou nenhum relatório este mês de outubro. Nós vamos saber por quê com o analista de mercado, Valmir Adamante. Bom, Valmir, então o que aconteceu que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos não divulgou relatório algum agora neste mês de outubro? Os problemas americanos da economia realmente segurou um pouco os dados, né? E deu uma subida até um pouco o milho e mesmo a soja essa semana. A situação do milho está um pouco complicada porque a gente teve uma safra brasileira aí de acima de 80 milhões de toneladas esse ano. Os Estados Unidos, que o ano passado também perdeu 100 milhões de toneladas, esse ano vai perder uns 20. Nós temos também os países da antiga Rússia produzindo muito milho. Quer dizer, no momento o mundo está bem abastecido de milho. Então os preços não devem subir muito nos próximos dias. Eu acredito que a curto prazo não tem muita coisa que melhorar para o milho, não. A gente vai ter uma redução aí na safra de verão, né? Mas no momento os estoques são muito altos. Em relação à soja? Não, soja é bem diferente do mercado. O Brasil está com estoque baixo. Os Estados Unidos, que era para colher 95 milhões de toneladas, deve colher 85 milhões. Os países asiáticos com muita fome, comendo bastante. É outro mercado, o mercado está firme no momento e sem perspectiva de baixa. Em relação a esse relatório, inclusive, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o que isso interfere, essa falta de um dado oficial, o que isso interfere no mercado? Na verdade, sem dados, o mercado fica um pouco perdido, né? Então, o mercado fica assim meio paralisado e deve voltar agora para os próximos dias aí à normalidade. E daqui para frente, o que se espera desse mercado aí? Eu acho que a soja ainda, até a próxima colheita, ela é forte no mercado. A gente tem que cuidar muito que se o Brasil colher 90 milhões de toneladas de soja, pode esse mercado retrair um pouco os preços. O senhor aconselharia, por exemplo, os produtores a fazerem venda futura de soja? Pelo custo, sempre tem que vender, né? Nós tivemos um preço aí de soja na faixa de 62, 63, 60 reais. O produtor devia ter aproveitado esses preços, que hoje o mercado não paga mais isso. Mas se voltar nesses níveis, tem que aproveitar um pouco sim os seus custos. Porque pode cair. Pode cair. Você sabe que quando se produz, o preço cai. Mesmo sem um dado oficial, os Estados Unidos têm uma previsão de quanto deve ser colhido? Realmente teve quebra na safra? Quanto foi essa quebra? A quebra deles deve ser na faixa de 10 milhões de toneladas. Era para ser 95 milhões, deve colher 84, 86. Os estoques deles também são baixos. E isso também fortalece o mercado. E tem um dado importante que o produtor americano não está vendendo. Está segurando também, porque ele sabe que os estoques mundiais de soja são bastante baixos. Eles estão colhendo e estão segurando nos armazéns. Estão segurando nos armazéns o produto para que realmente a bolsa, o Chicago, venha a subir mais, né? Para que ele faça a liquidação dele. Bom, então é a hora de aguardar mesmo, né? O brasileiro está fazendo plantio, o americano está colhendo. Isso. E agora é aguardar mesmo. Esse é o mundo, né? O mundo sempre é assim, ele fica produzindo, tem países que colhem, tem países que produzem, tem países que não produz, mas em termos de mercado, aí o Brasil está com potencial de produção bom, com
um consumo muito forte, isso ajuda bastante. Nós vamos ser, se nós escolhermos 90 milhões de toneladas de soja, nós vamos ser os maiores produtores de soja do mundo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Tarobá Rural. Obrigado. Veja agora as cotações agrícolas. Em Toledo, a soja foi cotada em R$ 65,00 a saca de 60 quilos. Em Guarapuava, R$ 66,40. No Porto de Paranaguá, a saca fechou a sexta-feira valendo R$ 74,00. Já o milho encerrou a semana valendo R$ 16,70 em Campo Mourão e R$ 17,70 em Londrina. No Porto de Paranaguá, R$ 23,00. O preço do trigo fechou valendo R$ 48,00 em Apucarana e R$ 49,00 em Francisco Beltrão. E ainda hoje, adiante seu relógio, começou hoje o horário de verão e com ele uma confusão no relógio da roça. E logo depois do intervalo, o preço do suíno está em alta para o alívio dos suinocultores. Voltamos já.